tudo bem com vocês? Eu sou o Tenente Jesus, professor de Biologia do Colégio Militar de Belém. E hoje eu vou trazer um assunto muito importante para as provas de vestibular, o fator RH. Vale ressaltar que se você não tem um conhecimento ainda sobre o sistema BO, eu vou deixar um link de um vídeo aqui embaixo para que você vá lá, assista, conheça um pouco do sistema BO, para depois, assim, vir assistir sobre o fator RH. Então vamos lá, vem para cá que eu vou te ensinar. Presta bastante atenção, não é uma matéria difícil, porém, você tem que ter uma atenção redobrada aí. Foi descoberto em 1940 o fator RH por um camarada, um médico chamado Karl Landstein. Esse camarada foi o mesmo descobridor do sistema BO, 10 anos antes, em 1930. O fator RH é um caráter mendeliano de dominância completa, ou seja, a gente leva em consideração a primeira lei de Mendel, lá onde ele falava que as ervilhas de cores amarelas dominavam as cores verdes. Assim funciona, o fator positivo ele domina o fator negativo, ele é dominante em relação ao fator negativo. Beleza? Tranquilo? Pessoal, essas descobertas elas foram fantásticas e trouxeram muitos benefícios para a medicina. Primeiro, porque eu permito ter uma transfusão de sangue de uma maneira mais eficiente, tá? E também veio auxiliar ali no processo de eritroblastose fetal. A gente vai falar, inclusive, se vocês quiserem uma aula sobre esse tema, que escreve no comentário aqui que eu vou produzir um material de primeira para vocês, tá bom? Olha só, o indivíduo que tem RH negativo, ele produz anticorpos anti-RH. Vamos dar uma certa atenção nesse detalhe aqui. Quando nós vimos lá o sistema BO, nós verificamos que o A, quem é tipo sanguíneo A, ele produz anticorpos, ele tem anticorpos, né, que combatem o B. E quem é B tem anticorpos que combatem o A, ou seja, a glutinina, que combate o anticorpo A. Beleza. A gente viu também que esse camarada, ele quando criança, ele já começa a ter esses anticorpos porque ele tem contato com alguns agentes, algumas bactérias que possuem uma bioquímica muito parecida com o anti-A, o anti-B, enfim. Então ele acaba produzindo esses anticorpos anti-A e anti-B. Então ele tem esse reconhecimento da bioquímica desses materiais e produz esses anticorpos. Já aqui, não. Nós só vamos ter o anticorpos para o fator RH, no caso, quem tiver o RH negativo só vai produzir esse anticorpo caso seja submetido a um contato, ou com uma transfusão sanguínea, ou da mãe para o bebê, quando está ali no período da gestação, onde o bebê já está muito grande, né, que alguns movimentos podem provocar ali algum dano, alguma lesão, e pode haver esse contato, que é o que vai ocasionar a eritroblastose fetal, que pode ser um tema de uma próxima aula. Fechou? Olha só, pessoal. Quem tem o fator RH negativo nos seus eritrócitos, ou seja, nas suas hemácias, ele não possui nenhuma proteína na membrana plasmática, tá? Ou seja, ele não possui aglutinogênios. E caso isso venha a acontecer, uma doação de sangue desse indivíduo para qualquer outro, eu não vou reconhecer ele como algo estranho no meu organismo. Por quê? Porque ele não tem nenhuma proteína diferente. Então eu não vou criar anticorpos ou criar dificuldade para o contato com esse sangue. Diferentemente do fator RH positivo, que possui essas proteínas nas suas membranas plasmáticas, tá? Ou seja, a proteína que nós chamamos de proteína D. Ele possui essas proteínas, tudinho na membrana plasmática, e caso ele for submetido a um contato com uma pessoa que possui sangue de fator RH negativo, esse camarada aqui vai produzir anticorpos contra o fator RH positivo. Isso pode acontecer numa transfusão de sangue, como eu falei para vocês, ou com contato da mãe com a criança lá no parto, tá? O que inclusive é um fator que pode gerar eritroblastose fetal, caso a mãe seja RH negativo e a criança RH positivo. Fechou? Tranquilo? Redondinho? Então vem para cá. Já calma que ainda não acabou. Olha só, Cal, ele fez um experimento utilizando o macaco, né? O macaco, Rhesus, inclusive, daí vem a homenagem ao RH, que são as iniciais do Rhesus. Ele pegou o sangue do macaco, fez a retirada, né, e colocou num coelho. Esse coelho começou a produzir anticorpos anti-RH. E depois ele colocou novamente no macaco e ele percebeu que aconteceu o quê? A aglutinação dos eritrócitos, né? E a aglutinação só pode acontecer caso exista uma proteína de defesa contra o aglutinogênio, tá? Então, ou seja, foi criado nesse coelho proteínas que se instalavam certinho nos aglutinogênios, tá? Ou seja, na proteína D,
para combater. Então, quando ela encaixa, ela aglutina. Então, quando esse camarada produzia esses anticorpos, ele pegava esse sangue que já possuía anticorpos e colocava lá no macaquinho. E acontecia essa aglutinação, tá bom? Então, ele percebeu que tinha ali um fator, né, diferente que ele determinou como fator RH para homenagear esse macaco. Então, eu coloquei uma tabela aqui para que a gente possa compreender um pouco melhor sobre as características do fator RH. Então, a gente tem aqui o fator RH positivo, fator RH negativo, tá? O fator RH positivo, como eu falei para vocês, possui o aglutinogênios, tá? Ou seja, as proteínas envolvendo a membrana plasmática dos eritrócitos. Já o fator RH negativo, ele não possui essas proteínas, tá? Ou seja, eles são sem aglutinogênios. Lá no genótipo deles, no fator RH positivo, eu posso chamar ele aqui, ó, de desão ou desão-desínio. Lembra que ele é dominante em relação ao fator RH negativo. Mas eu também posso chamar ele de Rzão ou Rzinho. Qual a diferença, professor? Nenhuma. É porque algumas literaturas utilizam a letra D, que vem da proteína D, e outras literaturas utilizam a letra R, que vem do RH lá, do resto. Tá? Ah, professor, eles podem misturar isso aqui? Não. Ou ele vai utilizar a letra D, ou ele vai utilizar a letra R. Isso aí. E, professor, se eu estiver resolvendo uma questão, fica a teu critério. Qual for melhor para você, que você não vai esquecer, que você tiver mais facilidade de lembrar, você usa. Eu, particularmente, gosto da letra R, tá? E no RH negativo, pode-se utilizar Dzinho ou Rzinho. Fechou? Lembra que isso é um caráter recessivo. Então, já muda o cenário da doação de sangue, que a gente viu lá no sistema ABO. Se você deu pause para ir assistir, você deve ter visto lá que eu me referi, quando nós falamos do sistema ABO, sem ainda o conhecimento do fator RH, que o O é um sangue doador universal e o AB é um receptor universal. Isso ali está correto quando nós não levamos em consideração o fator RH. A partir de agora que nós estamos levando em consideração o fator RH, as coisas mudam um pouco. Por exemplo, o fator RH negativo permite que o O negativo seja um doador universal. Por quê, professor? Porque ele não possui a proteína D. O fator RH negativo não possui a proteína D. Então, ele pode doar para qualquer sangue independente do fator. O que eu coloquei bem aqui, ó, o fator RH negativo doa para o positivo e também para o negativo, tá bom? Já o receptor universal, que nós falávamos antes que era o AB, né, não muda no sentido, desculpa, não muda no sentido do sistema BO. Por quê, professor? Porque lá no sistema BO ainda também não estou levando em consideração o fator RH. Mas nesse momento aqui, eu já tenho o fator RH, então eu tenho que saber qual é o AB que é receptor universal. Nesse caso, é o AB positivo. Por quê, professor? Porque o positivo recebe tanto do negativo quanto do positivo. Já o negativo só recebe do negativo. Então, esse AB positivo, ele é receptor universal. Professor, e o O positivo, ele é um doador universal? Não, ele vai ser um doador para todos os tipos sanguíneos, contanto que ele seja positivo. E o AB negativo vai ser um receptor universal? Também não. Por quê? Porque ele vai receber de todo mundo, tá? Contanto que seja negativo. Então, tem esses detalhes quando eu estou falando do sistema do fator RH. Então, quando uma questão do vestibular vier falando sobre o sistema ABO e não leva em consideração o fator RH, eu posso afirmar que o O é um doador universal e o AB é o receptor universal. Quando ele leva em consideração o sistema ABO e também o fator RH, aí passa essa condição. O negativo, doador universal, e AB positivo, receptor universal. Lembre-se, RH negativo, doa para positivo e para negativo. RH positivo só doa para os positivos. Fechou, pessoal? Então, por isso, eu encerro por aqui. Agradeço a presença de todos. Fiquem com Deus e até a próxima.